TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Márcio Lorega já está conectado para participar aqui com a gente. Deixa eu cumprimentá-lo. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira no Almoço de Negócios é uma super quarta. Afinal de contas, a gente conversa com Márcio Lorega e Fernando Marques. Fala, Marcião, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, grandíssimo Vinição, boa tarde, Gabriela, boa tarde, magnânimos e magnânicos aí conectados no TC Rádio, cada vez mais voando aí nos likes rumo aos 850, enquanto eu falo, que é melhor ainda, e vamos adiante com um dia mais ou menos que o mercado aguardava, uma manhã agitada, não foi, não sabe se vai ser à tarde ou depois, então vamos aqui debater o que pode ser, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, ô Márcio, e na expectativa também, né, dessa reunião agora que está acontecendo entre o ministro da Fazenda e o presidente da República, para de fato os dois ali, autoridades públicas absolutamente relevantes aqui para a economia do nosso país, para que eles chancelem o texto do arcabouço fiscal. Esse texto, segundo projeções do Haddad no começo da semana, ele deve ser apresentado à sociedade, à apreciação do Congresso ainda nesta semana, né? Vamos ver, tá todo mundo aguardando esse movimento. A gente já tá com o Fernando Marques conectado com a gente também. Deixa eu cumprimentar, mandar um salve aqui pro Fernando Marques, que vai participar com a gente, comigo, a Gabi, principalmente você, investidor e investidora. Nosso Márcio Lorega também tá nessa. Fê, seja bem-vindo, boa tarde. E aí, tudo bem? Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos lá, tô aí com vocês. Vamos nessa, e nós estamos ao seu lado, viu, Fernando Marques? Vamos juntos, muitas perguntas acontecendo aqui, daqui a pouquinho a gente também tem que pagar um break, vamos pagar logo na sequência. Antes, vamos dar vez e voz aqui para a audiência que escreve e escreve muito. Ô Fê, vou começar contigo, já tá aqui, né, na tela com a gente. Como que tá a sua percepção aí de mercado para essa semana? Muita expectativa em relação ao arcabouço fiscal, própria reforma tributária, tá aí na boca do presidente da Câmara dos Deputados, que disse que esse acordo é primordial, você conseguir fechar um acordo para aprovar a reforma tributária no primeiro semestre desse ano. Gostaria de te ouvir, Fê. Boa. Antes de falar da reforma tributária, acho que você não deve aguentar mais ouvir isso, né? O arcabouço fiscal, né? Você não deve aguentar mais ouvir nem a gente. Mas assim, o lado que eu vejo, né, como investidor, as perspectivas são tão ruins e o que é esperado é tão ruim, o que a gente tem hoje é tão ruim, que sendo algo ok, né, como está sendo falado, serve. A grande questão é que a perspectiva hoje de dívida PIB do Brasil, ela passa a 100% em 3 anos, com o que a gente tem hoje, né, com base no que foi passado na PEC do estouro, né, etc. Então, qualquer coisa que consiga chegar perto de uma zeragem de déficit ano que vem, como a Tebet sinalizou, e que consiga estabilizar a dívida PIB no tempo, por mais que seja 26 ou 25, já seria uma melhora estrutural, né? Porque o nosso estrutural hoje ele está no pior cenário possível. A gente está com uma trajetória completamente descontrolada. A gente não tem uma regra mais, né? O teto não existe mais. E assim, tem um caos na bolsa precificado, né? A gente pode falar do PL, mas aí fala, mas os lucros vão cair. Sim, os lucros estão caindo e o PL continua na mínima. Então, assim, historicamente a gente está num ponto. Se pegar o PL, o juro real, se a gente pega o pior momento da Dilma, né, o juro real ex-ante, quando a gente traz para o ano à frente, para o presente, ele era o mesmo de hoje, né, 8, 10%. Então a gente tem vários sinais que a gente está num pior momento do ciclo. É claro que o pior momento do ciclo ele pode durar. E esse pior momento do ciclo, geralmente, quando a gente tem essa inflexão, a bolsa vai andar quando a economia estiver muito ruim. E até está vendo alguns sinais, né? A bolsa andou ontem com o grupo Petrópolis, pedido da RJ, que a economia ainda vai piorar. Isso não vai mudar quando o RCN magicamente descer 0,5% a Selic. A economia vai piorar e a bolsa vai andar com a economia piorando. Só que no meio do caminho, né, pode ter ainda algumas empresas que morrem no processo. Aquelas mais alavancadas, que têm um pouco a geração de caixa baixo. Então, assim, concluindo, indo para a sua pergunta novamente. Uhum. A gente tem drives no radar.
O arcabouço, tem gente achando que vem ruim, depois vai para o Congresso melhora. Eu já estou com uma visão um pouco mais otimista, tá? Eu acho que ele já vem aceitável, porque se não for aceitável, eu não acho que nem pauta no Congresso. O Lira ele foi bem claro, falando que só pautaria quando tivesse mais que 3/5 da votação, como se fosse uma PEC. Então eu acho que já vai vir um texto dentro dos moldes do aceitável. Eu acho que o Lira está bem alinhado com a Haddad nesse sentido, senão não vai ser pautado e o PT perde com isso. E a reforma tributária vai ser um probleminha mais à frente. Por mais que eu veja que ela é excepcional, a gente precisa ter a reforma tributária, não tem como dizer que não, mas vai dar muito ruído, porque ela de fato afeta vários setores, vai ter uma disputa por subsídios, quem paga mais, quem paga menos, e na Bolsa isso pode dar bastante barulho. Quem sabe a gente não consegue ainda ter um rally em função do arcabouço, para diminuir a exposição, né? E ficar mais preparado para a reforma tributária, porque a discussão dela vai ser muito mais extensa do que o arcabouço fiscal. Eu, inclusive, acho que ela vai acabar ficando para o próximo semestre. Ah, então, ó, o Fê, dentro desse sentido que você falou agora da reforma tributária, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou sobre isso hoje, e eu quero que a Gabi traga aqui as informações para te ouvir, Márcio Lorega, a respeito disso também. O Fê fez um panorama aqui muito completo, né, da importância do arcabouço fiscal, dessa discussão de reforma tributária, que o Fê projeta para o segundo semestre do ano. O Arthur Lira, ele disse hoje que quer que aconteça no primeiro, pelo menos me parece que é um desejo do presidente da Câmara dos Deputados. É isso, Gabi? É isso mesmo, Vini. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, disse em discurso a prefeitos que a reforma tributária é compromisso primordial da Câmara neste primeiro semestre. Ele reforçou a importância da matéria para minimizar problemas municipais, estaduais, da União e dos setores produtivos. Durante a participação na 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, Lira criticou prefeitos que querem moldar a reforma conforme seus interesses, sem pensar no bem maior. Abre aspas. Essa discussão ronda o Congresso há mais de 40 anos. Todo mundo defende e quer a reforma tributária, mas todo mundo quer a reforma tributária do seu umbigo, declarou Lira. O nosso maior desafio nesse tema é fazer com que a gente tenha uma reforma tributária possível neste momento, completou o presidente da Câmara. Vini. Muito obrigado, Gabi, pelas informações. Márcio Lorega, quero te ouvir a respeito disso, né? Reforma tributária, de fato, há décadas é comentada no Brasil, todo mundo quer, mas todo mundo quer uma reforma tributária que seja favorável, que beneficie o seu segmento, o seu setor, a sua área de atuação. É o que o presidente da Câmara colocou aqui, cada um está olhando para o seu umbigo. Qual é a sua expectativa nesse sentido? Como equalizar todos esses desejos? Não é uma missão fácil, hein, Márcio? Sendo postergada já há zilhões de anos, né? Há muito tempo, Vinícius. Então, o que dá para deixar muito claro são os dados que estão sendo informados aí, que a gente vai pegando a cada dia, né? A gente vê ali, principalmente, os setores da parte de agricultura, de pecuária, que estão falando que, óbvio, que a questão de troca, digamos, CSS e todos os bens serviços, para a questão ali do IVA, vai encarecer muito a parte de produção e vai espremer demais a margem do agricultor. E isso está falando, digamos, em encarecer produtos de agricultura em quase 875%, da parte de pecuária em mais de 600%, o que levaria numa conta básica ali, a parte de uma cesta básica podendo ser elevada a quase 23%. É algo, digamos, de um governo que busca atender todas as camadas, principalmente essa questão de reforma tributária, deixar as coisas mais fáceis, o encarecimento desse nível, digamos, que pode ser com uma cesta básica nesse patamar e com essa reforma que eles estão colocando atual, mexe com o humor diretamente. E, óbvio, vai ter setor que vai ser muito penalizado, que vai ter que pagar a conta de outro setor que vai ser beneficiado. E aí, óbvio, que a gente vê o município, o estado, o governo, todos eles brigando para puxar. Então, vai ser uma discussão longa, eu não vejo digamos que vai ser tão rápida, a não ser que se abram tantas concessões que a reforma tributária vai ser literalmente incipiente. Não vai resolver nada e só vai frustrar as expectativas de todos, né? Tanto de uma ponta quanto da outra. E isso aí vai repercutir muito mal, se for essa correria. Se for algo um pouco mais bem trabalhado e talvez para o segundo semestre, talvez até final do ano, as coisas possam caminhar em um nível melhor. E aí para o investidor ficar bastante atento. Acabou de sair notícia agora com a Haddad falando que vai ter a reunião às 15 horas com o Lula.
e que o Lula vai definir a data de divulgação do novo arcabouço. Isso está saindo agora, então é importante a gente ficar atento. Vai gerar volatilidade, a gente vê o mercado muito espremido, né? Tanto o índice quanto o dólar não estão conseguindo ter um direcional com muita clareza no dia de hoje, porque está todo mundo realmente aguardando esse movimento. Portanto, quem está fora, aguarda. Quem está dentro, deixe suas posições aí ajustadas. Pode ser algo magnífico, acho difícil, como pode ser algo bastante triste, que frustre bastante a expectativa e todo o olhar dos investidores com relação ao que vem pela frente. Essa questão de correria, troca de dados, joga para frente, joga para trás, isso só causa volatilidade e um pouco de mais desconfiança dentro desse nível. E os juros, óbvio, acaba refletindo esse fôlego. A princípio, enquanto a gente não tem questão de arcabouço claro e que ele pense aí, digamos, o que venha a ser algo legal, a gente vê aí, no momento, a curva de juros futura precificando o primeiro corte somente em setembro. Então, para ficar atento. Tá aí, Márcio Lorega, que levantou uma bola importante aqui pra gente. Olha só, painel Mover Pro, informação que não mereceu destaque urgente, mas é super relevante também, ó. Planalto, Lula vai se encontrar com Haddad entre 15 horas e 16 horas nesta quarta-feira, para falar aí sobre o arcabouço fiscal, né? Me parece que a reunião está marcada, portanto, entre 15 e 16 horas. Então é bem no horário que termina o almoço de negócios. Então qual que é a sua agenda, investidor e investidora? É o convite que eu te faço. Fique aqui acompanhando a TC Rádio, a rádio oficial de quem investe, porque os desdobramentos dessa reunião, desse encontro, absolutamente importante, esses desdobramentos você vai acompanhar ao vivo aqui na TC Rádio com a Mari Friedman e o Gabriel Medina. Aí vem uma informação do G1. Aí é uma informação do G1, do portal aqui G1, que diz o seguinte: Haddad, olha só, você tá lendo aí comigo, né? Apresenta amanhã arcabouço fiscal a Pacheco e líderes do Senado. Então, de fato, se já tem jornalista com informação, fontes lá do governo, que dão conta, né? Um colunista do G1, deixa eu ver de quem é a coluna aqui, ó, vou clicar junto com você pra gente descobrir junto. A matéria é assinada pela Gioconda Brasil, da TV Globo. Ela conversou com fontes que dão conta essas fontes de que o Haddad vai apresentar nova regra fiscal a Pacheco e líderes do Senado nesta quinta-feira, matéria do portal G1. Então, de fato, me parece que é uma reunião conclusiva entre Lula e Haddad. O ministro da Fazenda, imagino eu, não apresentaria um texto que pode ser mudado, né? Que pode ser moldado ainda. Então vai apresentar um texto ali que já foi fechado entre a base governista. Vamos ficar de olho para saber o que vai ser divulgado hoje ao longo da tarde. Mais detalhes aqui, ó, sobre essa reunião do Haddad e do presidente Lula, você acessa tc.com.br, matéria da nossa Simone Cafrune aqui para você também. E é claro que isso já está repercutindo. Olha o Ibovespa avançando 0,18%, arrefeceu um pouquinho esse movimento de alta, agora cotado na região de 101.300 pontos. O índice referência da Bolsa Brasileira. Em relação aos DIs, nós temos agora o curtíssimo prazo, DI1F24, curva de juros futuros, renovando máxima do dia, aumento de 6 pontos base para o DI1F24, os contratos com vencimento em janeiro de 2024, esses contratos são negociados agora a uma taxa média anualizada de 13,19%. A curva de juros, ela está cobrando um preço, há uma hidratação no pedido de prêmio de ponta a ponta. Elevação de até 12 pontos base. A curva de juros está mais estressada no curto e no médio prazo. 12 pontos base para o DI 25 e para o DI 26. Mas os contratos de juros futuros no longo prazo, DI1F 31, Dr. Suslik estava falando aqui do DI 31, ele acaba de renovar a máxima do dia. Alta de 7 pontos base agora para os contratos com vencimento em janeiro de 2031. 12,91% é a taxa média anualizada. Eu me lembro bem, porque o Dr. Suslik chamou, né, pediu para eu trazer aqui a cotação do DI 31 no começo da participação dele, por volta de meio-dia. Os contratos com vencimento em janeiro de 2031, eles estavam sendo negociados por volta de meio-dia a 12,83%. Essa é a taxa média anualizada. Agora, 12,91 aqui para o DI1F31. Portanto, curva de juros começa a ficar mais estressada na expectativa dessa reunião entre Lula e Haddad, que, de acordo com o Palácio do Planalto, vai acontecer das 3 às 4 horas
da tarde. Rapidamente, Gabi, vamos para os Estados Unidos pagar a cotação de Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq também, as principais bolsas americanas no seu radar. Por favor, Gabi. Vamos lá, Vini. Dow Jones continua subindo, agora 0,73%. S&P 500 também sobe aqui no verdinho, 1,11%. E Nasdaq subindo nesse momento 1,43%. Muito obrigado, Gabi. Senhoras e senhores, máxima intradiária para o DI1F 25, 26, 27, 29 e 33 agora. Curva de juros passa a ficar mais estressada, elevação de até 13 pontos base agora. DI1F 33 começa a subir, renova agora de novo. Máxima intradiária para os contratos com vencimento em janeiro de 2029 e 2033. Fernando Marques, quero te ouvir rapidinho aqui. A gente já vai para a pergunta da galera, para a pergunta da audiência. Eu tô de olho aqui na plataforma do TC também, muita gente mandando mensagem. Mas, Fê, quero te ouvir essa sua percepção de curtíssimo prazo. O Ibovespa agora avança 0,15%, tá caminhando aí para zerar os ganhos de hoje. O Ibovespa futuro já recua 0,07%. Você acha que esse movimento de curtíssimo prazo é justamente a expectativa dessa reunião de Lula com Haddad, ô Fernando? Pode ser, né? Eu prefiro não querer interpretar ou adivinhar agora, porque qualquer tipo de atitude, ou até mesmo um trade, ele é chute, né? Nem vou dizer que é um especulativo barra chute. Pode fazer sua aposta, se vai vir algo melhor do que se espera, pior do que se espera, mas eu acho que no mínimo é natural o mercado ele ficar um pouco mais receoso na véspera. E eu gosto muito, né, do que acontece em eventos, né, boato, fato. É sempre um grande aprendizado. E a gente percebe durante esses eventos qual que era o nosso viés, né, quando a gente olha no retrovisor. Por exemplo, eu estou achando que com o arcabouço sendo apresentado, a gente destrava. Eu não acho que vai piorar. Mas eu posso estar enviesado e vendo de forma errada. Quando a gente olha para trás, né, na frente é diferente. E tem quem acha que vai vir alguma coisa que não agrade e te vai renovar fundo. E tecnicamente a gente está meio esquisito, né? Eu me apego a algumas ancoragens, a ancoragem que eu estou apegado a quem está barato e que o que derrubou de fato bastante a nossa bolsa, a gente está descolado pra caramba, né, dos nossos pares. Eu coloquei até no feed do meu perfil recentemente o gap que a gente tem com emerging markets. Desde a eleição do Lula, a gente está uns 20% para trás deles. A gente é um emergente high beta. De vez em quando a gente abre essas bocas de jacarés e depois a gente vai na velocidade da lua e encontra de volta os nossos pares, né? Aí depois a gente perde de novo. Então, eu tô na expectativa, mas eu não vou mexer em nada agora em função disso, tá? Como eu falei, eu tô ancorado no que eu acho que tá muito barato. E o que eu aproveitei para fazer, eu sempre faço na temporada de balanços, é mexer na minha carteira. Eu estopei muita coisa de 2 semanas para cá. Aumentei algumas, tomei algumas outras. A grande vantagem para quem mexeu na carteira é que tudo caiu junto, né? Não foi só doméstico, commodities também caíram, com os treasuries lá fora caindo bastante, com uma de recessão. Então foi um rebalanceamento muito bom no relativo de fazer. E agora eu espero. Eu não quero tomar nenhuma decisão agora. Tá aí, portanto, o nosso Fernando Marques analisando aqui o movimento de curtíssimo prazo na Bolsa Brasileira. Já vamos falar de Ambipar, tem muita gente perguntando sobre o ativo aqui dentro da plataforma do TC. Tô vendo o Fernando interagir com a galera, tem informação também que a Gabi e a Roberta separaram para nós. Ô Márcio, só quero te ouvir antes, por gentileza, Márcio Lorega, a sua percepção também aqui de curtíssimo prazo, você que é um investidor que, assim como o Fê, né, tem muito tempo de tela, tem muita experiência de mercado. O melhor a se fazer nesse momento, de fato, é esperar, aguardar o resultado dessa reunião entre Lula e Haddad, essa movimentação aqui dos DIs, da curva de juros futuros, renovando máxima atrás de máxima intradiária, de ponta a ponta, a curva de juros está estressada, isso de alguma maneira te preocupa? O que sinaliza para você, Marcião? Então, Vinícius, não preocupa não, vou ser bem sincero, é um movimento que já é até natural, né? Ainda mais à medida que você posterga algo que já estava sendo, digamos, dado como favas contadas de que ia acontecer hoje, a reunião, período matutino, não aconteceu, vai acontecer agora de tarde e amanhã vai ser apresentado, pelo menos não vai furar para a próxima semana, que ia ser muito pior. Cada noticiazinha dessa vai minando um pouco a credibilidade, o curto prazo fica cada vez mais volátil. O investidor estrangeiro, como a gente já bem vem
conversando com vocês aí, do nosso TC Rádio aqui, sempre conectado, a galera bombando aqui nos likes, espetacular. O que acontece? A gente vê o investidor estrangeiro reduzindo muito a posição dele nesse mês, enquanto o investidor pessoa física vem aportando, está cobrindo a saída do estrangeiro. Isso não é nada saudável, nem nada positivo, e a gente já viu, historicamente, esse movimento acontecer e nunca terminou legal, né? O estrangeiro retirando posição, reduzindo posição, pessoa física entrando, botando cada vez mais recursos. Isso aí remete a muitos períodos em que o cenário ficou bem complicado, à exceção da pandemia, que o estrangeiro foi reduzindo, e aí o investidor, pessoa física, foi comprando. Foi o único movimento que eu me recordo em que teve um fluxo positivo quando pessoa física colocou recurso na bolsa e o estrangeiro tirava. Então, nesse momento, olhando o Ibovespa até dolarizado, a gente está em 19.680 pontos. Está muito próximo de uma região de suporte, que é em 17.700, e também muito próximo de uma resistência, que é em 21.600. Você vê que é mais ou menos uns 2.000 pontos para baixo e uns 2.000 pontos para cima. Está no meio do caminho. O que é isso? Em definição. Então, o investidor estrangeiro, quando ele olha o Ibovespa nosso dolarizado, que é o que ele utiliza como referência, ele vê que o negócio está em cima do muro. E a gente vê, óbvio, toda a especulação e movimentação no curto prazo, demonstrando isso com clareza. O Ibovespa, que caiu muito forte pelo receio, amenizou, fez um pullback. O dólar, que vem caindo, é uma semana que está com 2 de alta para o Ibov, enquanto o dólar está caindo 2%, está equilibrando o movimento que a gente teve semana passada, que o pessoal realizou por receio, e está esperando. Então, o que eu recomendo para você, investidor? Segura um pouco se você ainda está fora do mercado, aguarda isso passar, não adianta você querer, como o Fernando falou, fazer aposta, né? Você vai fazer aposta. E aí, óbvio, pode ser muito bom, pode ser muito ruim. O que você aceita de risco nisso? E para quem é mais experiente, óbvio, está ali analisando, já tem seu perfil montado, tudo estruturado, ele vai se posicionar e vai principalmente cuidar do seu gerenciamento de risco. Saber onde ele tem que sair fora e saber onde ele pode, digamos, ter uma posição maior, que ele vai aceitar aquele risco para ver se consegue os ganhos relevantes. Porque à medida que, óbvio, você busca um maior retorno, você está correndo um maior risco. Aê, Marcião, muito obrigado pela análise. 13 horas mais 29 minutos. Ó que legal, aconteceu dentro da plataforma do TC. Mais cedo, o Alberto Carvalho escreveu pra cá, falou, acompanho vocês todos os dias, eu sou do Belém do Pará. Lembra dessa mensagem, Gabi? Mais ou menos, Vini. Que é muita coisa, mas, mas ele escreveu aqui mais cedo. E aí, o que aconteceu? O Fagner Lopes respondeu na sequência. Também sou do Belém do Pará. Não perco o programa por nada. Por gentileza, vocês podem analisar Ambipar pra gente? E aí, o Alberto viu a mensagem do Fagner, escreveu pra ele na sequência. Ô, Fagner, me adiciona aí no Instagram, porque você é do Belém do Pará. Eu também sou. Você ouve a TC Rádio, eu também ouço. Você investe, eu também invisto? Pô, a gente tem alguns interesses em comum aí. Vamos ser amigo de rede social e tal. E aí, eu acho que eles já se adicionaram aqui. Que legal. Pô, que legal. Então, um grande abraço pro Alberto Carvalho, que escreveu aqui mais cedo, do Belém do Pará, e também pro Fagner Lopes, que é da mesma cidade, região norte do país, bombando aqui no nosso Almoção de Negócios. Muito obrigado. Ô Fagner, demorou um pouquinho, mas a gente vai falar de Ambipar agora. Antes do Fê comentar, vamos com as informações, por gentileza, Gabi? Vamos lá, Vini. O lucro operacional da Ambipar saltou 88% na base anual no quarto trimestre e atingiu o patamar recorde de 349,8 milhões de reais. O montante ficou acima do consenso mover de 322 milhões. O aumento do lucro da holding reflete as margens maiores devido à sazonalidade do período, à maturação da unidade de negócios de economia circular e à rentabilidade nos contratos de gestão e valorização de resíduos. O lucro líquido da companhia caiu 56% na base anual, impactado pela piora no resultado financeiro. As informações são da Mover. Valeu, muito obrigado, Gabi. Quero agradecer também, dentro da plataforma do TC, o Alexandre Domingos, que escreveu pra cá, e o Alberto Carvalho escreveu: a gente vai montar aqui no Pará o clube de fãs do TC e da TC Rádio. Olha que legal. Tamo junto, muito obrigado, pessoal. Ô Fê, eu tô vendo você interagir aqui com a galera, né, dentro da nossa plataforma, e você escreveu: Ambipar reportou muito bem ontem. Vou comentar já, se der tempo, aqui na TC Rádio. E nós temos tempo. Quero muito te ouvir a respeito de Ambipar. Você gostou dos dados referentes ao quarto trimestre do ano passado? Gostei. Sou suspeito para falar, tá? Minha maior posição, mas vou dar meu feedback aqui. Inclusive, saiu 1h esse balanço, né? A Ambipar, ela tem um certo receio, o mercado vê ela com certo receio, e com motivo, né? A gente está com um custo de capital muito alto, e ela é uma empresa que comprou mais de 40 empresas de 2 anos para cá. Então a gente consegue imaginar
uma variedade de coisas que podem dar errado nesse processo. Quando você compra uma empresa, você tem que juntar o operacional, tem a parte jurídica, tributária. Então, tem muito problema que pode fazer com que o operacional piore, queime caixa, etc. O que acontece? Até hoje, né, eu espero não ver, ainda não vi o operacional da Ambipar piorando, por conta das viradas operacionais que ela tem feito. Na verdade, ela tem surpreendido sempre no operacional, né? A margem trimestre a trimestre melhorou, 1 ponto percentual, enquanto a gente continua com um top line crescendo muito forte. É o tipo de empresa que, se a gente estivesse num bull market, né, ou no mercado com juros, assim, um juro real de 4, 5, não o que a gente tem hoje, cara, é uma empresa que negociaria umas 10 vezes o valor de hoje, na minha opinião, tá? Porque ela cresce bastante e o bottom line que caiu, o bottom line é o lucro líquido, né? Que vocês comentaram aí, ele caiu 50%, 56% no contra-ano e 30% trimestre contra trimestre. E assim, eu até comentei quando eu fiz a análise do balanço, né? Uhum. Que é um tipo de empresa que, na verdade, você nem deveria se preocupar com o bottom line, com o lucro líquido, porque a proposta é outra. Mas mesmo assim, essa queda de lucro líquido dela, ela só aconteceu porque, além da despesa financeira, que é dado para todas as empresas, nem vou entrar nesse mérito, por conta do IR-CSL, né, a questão de impostos. O imposto dela subiu em mais ou menos 6 vezes o que ela está pagando, em função das adquiridas que ela tem, que agora estão pagando imposto em função do lucro delas, né, que antes tinha prejuízo contábil para bater, agora não tem. Então, basicamente, esse lucro só caiu na comparação porque ela pagou mais imposto, que na verdade ele seria maior. Teve um aumento de 40 milhões de imposto, se não fosse por isso teria sido bem melhor. Isso porque eu nem moro no bottom line, mas só para ter claro o quanto esse aumento do top, né, da receita, da EBITDA dela foi impactante. Eu acho que é uma das empresas que tem bastante upside com a queda de juros, justamente pela despesa financeira. Ela tem uma dívida bruta de 6 para 7 bilhões, 6 bilhões agora com o que ela recebeu do IPO lá fora. E, assim, 600 milhões para cima de custo de capital a cada que ela paga, né, de juros. Então, o impacto financeiro para ela é muito positivo nesse sentido, né? O custo também de capital fica menor. Então, é uma companhia que tem bastante potencial com essa queda. E, além disso, ela só em 22 ela investiu 1,2 bilhões em novas aquisições. Eles vão ser mais leves agora em 23 adiante. Então, a geração de caixa operacional dela, que é bastante alta, vai ajudar na desalavancagem. E ela vai poder investir mais em CAPEX tranquilamente, sem ter investidor no ouvidinho dela falando que ela não pode, sendo que ela tem um ROIC alto. Então, assim, é uma empresa que eu acho que vale ter paciência enquanto estiver reportando dessa forma. O mercado não vai pagar na frente, porque ela de fato tem alguns riscos, mas olhando o pro forma dela aí para 23, ela está 3 vezes EBITDA. Se a gente perpetua esse quarto trimestre aí, sem crescimento e com o valor que ela recebeu lá de fora. Eu acho muito barato. É a minha posição e eu não quero mexer. Valeu, muito obrigado aqui o nosso Fernando Marques conversando com a galera e entende muito, né, de Ambipar, tanto é que é a maior posição hoje na carteira do Fê. Obrigado, Fê. Um grande abraço aqui, ó, agora a gente vai pro YouTube, Gabi, aliás, 870 likes na nossa transmissão. Muito Pessoal, bom. a gente tá com 600 pessoas acompanhando a nossa conversa aqui, você faz parte disso, aliás, muito obrigado, é graças a você que o canal do YouTube no TC é o canal no YouTube que fala sobre mercado financeiro, sobre investimentos, que mais cresce no Brasil, a pesquisa divulgada essa semana pela Ambima. Muito obrigado, você é parte desse resultado. Vamos ver se a gente chega nos 900 likes? Vamos lá. Faltam 30 dedinhos nervosos, clicar aí no like, no joinha. A hora é agora, pessoal. E enquanto você vai clicando no like, eu mando um abraço pro perfil @Papo de Vender, que tá aqui com a gente. Valeu, meu parceiro. O Alexandro Ramos também, falando que o Roberto Campos Neto fez certo, tá conversando aqui com o perfil AJ. O Thiago X Trader Evolution, ele traz aqui uma percepção que eu quero dividir com o nosso Márcio Lorega. Ele falou que já projetou aqui o Fibonacci para o índice Ibovespa, né? Para o índice da Bovespa, o Ibovespa. E ele colocou ali algumas regiões, viu, Marcião, de resistência no que diz respeito aqui ao Ibov. Ele falou, ó, esse é o caminho para o Ibov chegar nos 120 mil pontos. Então ele põe aqui, tem resistência na região dos 104.500 pontos, tem resistência no patamar de 107, 110 mil, 112, 117.400 pontos, até chegar rumo aos 120 mil pontos. A pergunta é, esse tipo de
de artifício, de ferramenta, você usar o Fibonacci nesse momento de mercado, é importante, é relevante na hora da tomada de decisão? Ou você entende que a situação macroeconômica, arcabouço fiscal, reforma tributária, tem um peso tão grande que até mesmo uma análise técnica pode ficar comprometida nesse sentido, Marcião? Então, Brissão, na análise técnica, né, e o Magnânimo ali que fez essa análise Fibonacci, um grande salve também, gosto bastante Tiagão. de utilizar o Fibonacci. Grande Tiagão, um grande abraço, Magnânimo, sempre aí conectado, né? Então, com relação à questão de Fibonacci, eu uso muito, né? Essa regra de ouro, basicamente, ela está presente em tudo, na natureza, então a questão de ciclos que se repetem, a história que acaba sendo repetida, o preço que acaba descontando tudo, então até essas informações com relação às questões de arcabouço, para quem é fiel e segue a página análise técnica, entende que isso já está tudo inserido no preço. Toda essa questão de volatilidade, os receios, então o mercado ele nunca está errado, ele está sempre certo. Né? Óbvio, ele está trabalhando com o ponto de vista do que está acontecendo agora e faz suas projeções para frente. Então, com isso, ele desconta ou amplia o seu preço. Então, o Fibonacci ele serve para você ter referências do que pode fazer à medida que o Ibovespa vai rompendo resistências, né? Ou seja, vai subindo, e aí galgou esse espaço, ok, qual é o próximo ponto? Então, um pouco mais acima. Como ele falou, tem essa faixa aqui, pelo menos para mim, esses 102,300 que a gente precisa romper, pelo menos fechar acima nessa semana, para que a gente gere um engolfo de alta e continue o movimento altista buscando média de 200 no semanal, lá em 107,700, 107,800. Foi isso? Conseguiu manter fôlego? Fez um pullback? Ok. Deu sequência depois a alta, foi buscar lá seus 110, 112, e depois ele tem região sim de resistência importante que vai ali na faixa dos seus 115 e depois caminha para 120, 121 mil. E só depois disso ele vai para os 130. Para baixo, não pode perder hipótese alguma, galera. Não só a mínima dessa semana, 98,800, mas também a mínima dos 96,900 da semana passada, sob risco de a gente recuar até 95,200 agora de cara e depois buscar níveis de preço lá em 92,300. Não precisa disso, meu irmão. Então, que o arcabouço venha bom, que as coisas venham boas, porque aí tudo vai sendo refletido no preço e aí a gente tem fundamentos aliados com a parte técnica e a parte macro, que você tenha o melhor que o mercado tem a oferecer. Para quem acompanha a gente aqui na TC Rádio, fica por dentro disso e extrai o melhor que o mercado pode deixar. Aê, muito bem, o Rodrigo Mascarenhas está aqui no chat do YouTube. Fibo é vida. Um abração aí para todo mundo, tamo junto. Ô Gabi, tem perguntas chegando também no WhatsApp da Alegria, tem abraço chegando por aí, é sua vez. Vamos lá, então, Vini, antes de fazer a pergunta, eu vou pagar aqui alguns abraços do pessoal que tá mandando mensagem. Então, do Rio de Janeiro, o Vitor Hugo participando aqui com a gente, um abraço, Vitor, tá sempre aqui pelo WhatsApp mandando Valeu, boa tarde. O Leonardo Brasil também, que tá sempre aqui na nossa audiência, ele é do Rio Grande do Norte. Leonardo, valeu aí pela mensagem, pelo alô. O Lisandro do DDD67 participa também, fala, vocês são 10. Lisandro, vocês que são 10 aí que fazem a TC Rádio acontecer. Lisandro. Brigadão, viu? E um abraço pra Camila, que é ela quem manda a pergunta e ela direciona aqui pro Fernando, mas caso o Márcio queira comentar também, ela pergunta, Fernando, com base no seu otimismo pro arcabouço, você acredita que o índice possa fechar a quanto na sexta, dia 31, último pregão do trimestre, caso o texto realmente saia ainda nessa semana? Isso é uma pergunta bem subjetiva, né? Mas já que tem a pergunta, vamos dar um número. E assim, não é que eu estou otimista com o arcabouço, eu não acho que ele vai ser como tudo no Brasil acaba sendo, né? A gente está muito ruim em vários segmentos, até quem apoiava o governo Lula está criticando, e a gente tem um hábito, que esse hábito pelo menos ele é bom, de não pular do precipício, né? A gente é o nota C. Então, eu simplesmente acho que o arcabouço vai ser nota C, e nota C serve pra gente, né? Nota C, a gente fica com juro neutro de 4, 5, e não de 8, 10. Então, por isso eu acho que o arcabouço não vai ser bom, ótimo. Ele vai ser o suficiente pra gente melhorar um pouco. Agora, se a chutômetro, né? Vamos ver. Hoje é a quarta? Não, hoje é a quarta. Tchan, 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 tchan. Acho que o índice futuro... Vamos lá, se vier um negócio legal. Dá pra subir mais 5 mil pontos aí, ir pra 106 mil.
Tá Índice aí. futuro, né? Ibovespa Futura, a projeção do nosso Fernando Marques, lembrando aqui, né, que é uma projeção inspirada aí num arcabouço fiscal que seja razoável. A gente tem que esperar, de fato, a divulgação. Foi uma pergunta interessante aqui da nossa... como que é o nome da ouvinte? Camila. Da Camila. E o Fernando Marques respondendo aqui muito atentamente a nossa audiência. Um antigo suporte ali, é isso. Boa, Fernando Marques. Jogou com as ferramentas que tem. Muito bem. Só para dividir aqui informações do painel Mover Pro e também para mostrar para você que o Ibovespa agora, tá aqui, o Ibovespa oscila, passa a cair 0,07%, operando próximo à estabilidade o Ibov, mas em viés de baixa. Os contratos de juros futuros, esses seguem subindo de ponta a ponta, elevação de até 14 pontos base e meio, caso do DI1F26. DI1F25 e 26, médio prazo aqui, portanto, na curva de juros, né? Curto, médio e longo prazo. O curto prazo aqui, né? Curto e médio prazo, tá mais estressado nesse momento. Dólar futuro segue caindo, R$ 5,142, e o Ibov aí cotado no patamar dos 101 mil pontos. Ainda não perdeu o patamar dos 101 mil pontos, hein? Mas pode perder. Tá aqui na região dos 101.091 pontos. Vamos ver se consegue se sustentar nessa região o Ibovespa. O Ibovespa futuro, negociado agora a 101.505 pontos. O que eu queria mostrar para você aí do painel Mover Pro, na verdade são duas coisas. A primeira é essa matéria aqui, mais uma coluna do G1, que está afirmando que o Lira convocou líderes para Fernando Haddad apresentar a esses líderes o arcabouço fiscal. Essa matéria é assinada pela Andréa Sadi, pela jornalista Andréa Sadi. O arcabouço fiscal, a gente sabe, vai substituir o teto de gastos, regra que limita os gastos públicos, né? Lira convoca líderes para Haddad apresentar o arcabouço fiscal. Mais detalhes em tc.com.br. Saiu há pouco também uma matéria aqui da Sheila Santos, nossa parceira, repórter do TC, que fica lá em Brasília, ao lado da Simone Cafrune. Ela escreveu aqui, Lira diz a Haddad que MPs de Lula devem ir a plenário para votação de MPs de Bolsonaro. Vamos trazer aqui, mais detalhes a respeito dessa matéria, que é um conteúdo proprietário, conteúdo nosso aqui do TC. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, disse a jornalistas nesta quarta-feira, após reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que as medidas provisórias, MPs, assinada pelo governo atual, só devem ir a plenário após votação de MPs da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Disse aqui Haddad: tive agora uma reunião com o presidente da Câmara para discutir as medidas provisórias. Agora, na primeira leva, vão as do governo passado. Então, primeiro vão ser discutidas ali as medidas provisórias da gestão Bolsonaro, depois as MPs da atual gestão, do atual governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Você acompanha mais detalhes aqui em tc.com.br. Dando vez e voz aqui ainda para nossa audiência. Chegando mais mensagem no WhatsApp aí, mais perguntas a Gabi faz. Eu vou agora de novo aqui para o nosso YouTube. Cumprimentando demais aqui a nossa Cláudia Stuck, que nos acompanha direto da Suíça. Ô Cláudia, obrigado pela sua mensagem. Ela pergunta aqui pro nosso Márcio Lorega: Marcião, você acompanha Eternity, Ether 3, por que bateram tanto no papel? Pergunta aqui a Cláudia Stuck. Saiu dividendos? Questiona ela. Tá de olho nesse ativo aí, ô Marcião? É o papel da coruja, né, Eternity? Justamente, o papel da Eternity, Ether 3 ali. Vou dando uma olhadinha aqui na parte gráfica, ver se tem aqui alguma notícia relevante aqui para ela, para poder trazer novidade, né? Deixa eu dar um look. Enquanto isso, eu pego aqui a parte gráfica. Olhando aqui graficamente, deixa eu pegar aqui na parte semanal o que ela me apresentou. Ela vem perdendo fôlego, né? Desde questões ali de dados, se não me engano. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui o que ela tem. Graficamente, ela pegou ali um cenário de 30 de janeiro e veio descendo a ladeira fortemente. Ela chegou num pico aqui na faixa de R$ 14,99 e veio cair quase seus 50%, chegou a cair 40%, e nessa semana tentava reagir, mas agora está 1,19 de queda, está travada ali, precisaria romper a região de R$ 10,30 esse ativo, para começar ali a ter um cenário um pouquinho melhor para ela. Então a gente teve ali algumas suspensões de processo. Deixa eu ver o que ela tem aqui de dado mais importante para a Eternity, o que saiu. Foi cassada a decisão dela na primeira instância, com a questão do subsidiária Eternity Assama Minerações, que foi determinada a suspensão do processo que impedia a operação com amianto e crisótipo da companhia. A decisão ali valeu até o julgamento do mérito da ação, que questionava a lei goiana que permitia essa atividade.
Isso aí foi lá em janeiro, quando aconteceu, o mercado devia estar aguardando isso daí, quando saiu aquela questão de subir no boato e cair no fato. E foi perdendo seu fôlego. Portanto, o que eu espero para você, Magnânima? Precisa, Eternit, urgentemente superar a faixa de 10,30 para depois ela sim buscar uma recuperação para mirar os 14. Agora, não deve perder em hipótese alguma os 8,73, tá? 8,73, essa região de 8,70 até 8,50. Se ela perde essa faixa de preço, a queda pode ser mais intensa e levar o ativo até para a faixa de R$ 6,05,50. Então, é um momento de atenção, não estou vendo nenhum outro tipo de catalisador por enquanto nessa empresa e tem que aguardar realmente aí cenas dos próximos capítulos e melhores informações. Valeu, muito obrigado, Márcio Lorega. A análise aqui especialmente para nossa Cláudia Stuck, direto da Suíça. Tamo junto. Ó, o pessoal aqui também tá com tudo dentro da plataforma do TC. Quero mandar um grande abraço pro Luiz França, que escreve aqui: Fernando Marques, Fê, qual que é a sua visão para Prio 3 e no varejo? Fez a mão aí mais alguma empresa? Então ele quer saber o seu olhar, Fê, por gentileza aqui, o nosso parceiro Luiz França, o seu olhar para o setor varejista e a sua opinião a respeito de Prio 3, a antiga PetroRio. Boa. Então, quanto a PetroRio, ela foi num patamar de preço. Aconteceu muita coisa com o petróleo no Brasil, né? A gente viu recentemente aquela taxação de exportação de óleo cru, que naturalmente fez com que que a Junior Oil, principalmente, realizassem bastante. E das Junior Oil, a única que exporta 100% da matéria é a Prio. Então, naturalmente, ela que teria mais espaço para sofrer nessa especulação. Inclusive, foi calculado que há uma potencial perca de 20% do EBITDA dela. Então, é considerável. E ficou aquela dúvida, né? Vai perpetuar ou não? E tem aquele ditado, não vou lembrar agora exatamente, não existe nada mais permanente do que o aumento temporário de imposto, algo nessa linha, né? E, ao que parece, esse imposto de fato é temporário. Espero não queimar minha língua. E a Prio, diferente da 3R, que eu sou um pouco mais cético, diferente do Cellside, por exemplo, e a PetroRecôncavo teve um problema aí também não recorrente com as reservas. Cara, ela tem um track record excelente. E ela já tem contratado tudo que ela tinha da Petrobras, né? Ela não tem nem esse risco mais de deixar de crescer por conta da Petro, deixar de vender os ativos, etc. Ela vai mais que dobrar a produção dela atual, que já dobrou do ano passado. Ela vai dobrar de novo. E se você já pega o lucro dela hoje, ele já não está acompanhando a cotação. Isso mesmo se a gente colocar aí, o petróleo é $65, $70. Então eu acho que foi... E ao mesmo tempo, a gente teve a maior queda de treasuries globais, né? Europa, Estados Unidos, que quando esse movimento de treasury acontece, é o mundo pensando, recessão, ferrou. Então todas as commodities caem. E quando as commodities caem assim, as treasuries caem assim, o fluxo para empresas de energia, principalmente, né? Fica muito pesado. O XLE, que é o índice de energia lá fora, ele cai. Foi a maior queda, acho que mais de ano. Então teve muita coisa de ruim acontecendo. E a Prio parou exatamente nos R$ 29. Eu não sei se a Prio vocês abriram. Esses R$ 29 dela, ele foi um topo por mais de 2 anos. Um topo bem chato, né? Quem tinha o papel, inclusive, está revoltado, porque é uma empresa excelente para você carregar. E ela voltou lá depois de, em 21, ter feito o primeiro rompimento. E eu acho que é uma oportunidade ela nesse patamar de novo. Se quiser ter um stop técnico, eu acho que esse 29 é um excelente local. Eu sempre evito ser violinado, odeio ser violinado, então eu esperaria, sem medo de perder um pouco mais, fechar uns 3 dias abaixo, não ligo. Mas eu acho que o upside dela é bem maior do que o downside. Tanto pelo que ela tem contratado no micro, a execução dela só melhora, ela está no menor lifting cost histórico, mesmo com as viradas recentes, e quanto pelo que foi precificado, né? Em questão da queda abrupta do petróleo, a taxação sobre exportação, eu gosto. Eu retomei posição na sexta passada. Tá aí, portanto, a análise do Fernando Marques a respeito de Prio 3 aqui para você, investidor e investidora. A gente sai de Prio, só para complementar aqui, Fê, a pergunta do França, o setor de varejo, como que tá aí? Você tem feito mais aportes no segmento ou você tá de fora das empresas varejistas? Boa. Em varejo, eu acabei sendo bem feliz esse ano. A minha maior posição no início do ano era C&A.
e ela fez um rally muito forte para perto de 3 e pouco. Eu tinha diluído ela depois com um pouco de soma, que reportou bem, mas o price action está bem ruim. Então, e recentemente a C&A fez um pullback, eu zerei soma de novo e voltei para a C&A. E além de C&A, que está subindo o quê? Uns 20 e poucos no ano, deve ser algo assim. E a única que eu tenho de varejo além de C&A é positivo, que eu peguei, agora eu não vou lembrar exatamente, entre fevereiro e março. Positivo está subindo quase 40% do fundo do dia 16 de março, reportou muito bem. A positivo é uma mistura de varejo com industrial, né, com indústria, mas são as teses que eu tenho hoje, tá? CA é bem arriscada, eu tenho desde o ano passado, entre idas e vindas, todo analista que eu falo tem preguiça de olhar, acho que é chato, é ruim, e ela nesse meio tempo é o terceiro balanço seguido, que depois dela apresentar o balanço, o papel sobe os 15, né, porque sempre surpreende, um free cash flow alto, geração de caixa, falava-se que ela não ia pagar as dívidas porque eram curtas, pagou as dívidas curtas, a relação de dívida líquida foi para baixo de 1, eu gosto, e positivo, para mim, é o grande pump do governo agora, não é mais educacional com fiéis, positivo participa dos leilões, né, para fugiu o nome, enfim, para vender notebook, computador para escola pública, faculdades, etc. E também no quarto trimestre teve um recorrente das urnas, que vai ter de novo em 24. Então, assim, é um varejo que pode sofrer com macro pelas vendas, estarem mal com a economia, etc. Mas tem essa receita do governo crescente. E dá um guidance bem legal para esse ano. E para ter uma ideia, a Positivo não deveria ser uma ação de dividendos, né? Não, assim, teoricamente não era para ser. E só no ano de 22 ela vai fechar um dividendo do preço dela atual em cerca de 11%. Tem 8 para pagar agora, né? Ainda vai, não lembro agora o dia que vai ser, acho que vai ser aprovado em AGE ainda. E se continuar no preço atual, vai pagar mais uns 10, 11%, ou talvez mais em 23. Então, e tá 2,5 vezes lucro, né? 2,1 vezes lucro. É muito barato. Eu gosto de coisa barata que reporta bem. Tá aí, portanto, Fernando Marques respondendo a nossa audiência aqui, destacando positivo, Posi 3 e também C&A. Ó, tava até procurando aqui informações a respeito da Positivo, você pode fazer o mesmo, tá bom? Em tc.com.br. Olha só, tem uma matéria que saiu aqui no dia 22 de março, do Giovanni Porfírio, em linha com o balanço que o Fê comentou há pouco. Ações da Positivo disparam na B3 após o balanço do 4tri e projeções animadoras para o ano. Então tá aqui, ó, Positivo sobe, chegou a subir 16% no dia 22 de março, teve um lucro no quarto trimestre que na comparação anual, né, na base anual, saltou 227%. Eu me lembro que na ocasião foi inclusive uma das notas separadas pela Gabi e pela nossa Roberta Piscinin também. Olha a última pergunta do dia aqui para nossa dupla dinâmica, o Márcio Lorega e também o nosso Fernando Marques. A conversa tá boa, tá passando rápido demais e daqui a pouquinho a gente vai ter aqui Mestre Beida. Moisés Beida vai conversar com a gente também. Lívia Baldi escreveu: vocês são demais. TC Rádio é a minha playlist na DIN. Na academia, em inglês. Olha, que chique. Rapaz, que legal, hein? Tamo junto, muito obrigado. Lívia Baldi, que tá aí, ó, levantando os pesos, no pain, no gain, e ouvindo a TC Rádio. Tamo junto. Obrigado ao perfil Confiança Trader pela mensagem. O Ricardo M, saudações direto de Madrid. Na Espanha. Olá, que tal, Ricardo? Estamos juntos, um grande abraço, valeu. Ele falou aqui que tá de férias, mas mesmo nas férias preciso acompanhar a melhor cobertura do mercado. Parabéns, TC Rádio. Então, ó, tá aproveitando as férias na Espanha e tá ouvindo a TC Rádio de lá. Muito obrigado, valeu, tamo junto. A última pergunta é do Márcio pro Márcio. E não combinei, hein? Fui pela ordem aqui, não combinei. O seu xará, Márcio Lorega, ele pergunta o seguinte: Ânima não para de cair, Sequoia não para de cair. Mais do que uma pergunta, é uma afirmação de desespero. O que está acontecendo com essas duas companhias, Marcião? Ânima e Sequoia. Vamos lá, né? Sequoia, se não me engano, divulga balanço acho que hoje, né? Hoje ou amanhã. Então, o mercado já está aí bastante tensão, de olho bastante no lance no que pode acontecer. E aí ela está derretendo nessa semana seus quase 18%, né? Está chegando aqui numa região de fundo, está perdendo um fundo, que era a região de 2,27, que não deveria perder hipótese alguma. Tá? E aí ela caminhando abaixo desse nível, ela tem uma outra região de suporte lá em 2,08,
e aí depois disso, danou-se, né? Porque a gente está falando aí de fundo histórico, que ela já está fazendo hoje, e aí depois de 2,08, se ela perder esse último suspiro, é 1,66, 1,47, 1,28. Então, precisa de bastante atenção, ela vai divulgar os números, se não me engano, posso até dar uma confirmada aqui rapidinho, mas é para ficar bem atento aí com relação a essa movimentação da Sequoia, tá? Deixa eu ver se eu consigo confirmar aqui a Sequoia com relação à parte de balanço. Deixa eu ver aqui, se não me engano, acho que é hoje mesmo. Peraí, que eu vou te ajudar nessa missão. Vou confirmar aqui. Ó, Leozinho, pode mostrar minha tela aí. Quem sabe faz ao vivo, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Boa. Ó, só pra te confirmar. Eu tô aqui na agenda do TC, hein? Você pode fazer a mesma coisa. tc.com.br. Tem tudo aqui pra você, ó. Desde as 3 horas da manhã já teve índice alemão que saiu, importante. Então tem aqui, ó, tudo que vai acontecer. Bandeirinha do Brasil, empresa brasileira. Então teve teleconferência de resultado da Qualicorp, da Gol, da Ambipar. Isso tudo 11 da manhã. Vamos lá pro fechamento do mercado. Vamos pras 18 horas aqui, ó. Equatorial vai reportar às 18 horas, Horizon também. Ó, aqui na nossa agenda não tá contando a Sequoia não, viu, ô Marcião? Deixa eu procurar aqui em paralelo a data do balanço da Sequoia e aí eu já falo aqui pra audiência. Se não me engano, ou era para hoje ou para amanhã, era uma coisa assim, tá? Tava bem próximo de divulgar. E com relação à Ânima, essa divulgou. E aí divulgou e veio a tristeza aí, a questão do balanço, né? Então, o mercado acabou não gostando muito. Mas Márcio, poxa, eu não estou entendendo o resultado dela ali. Registrou lucro de 210 milhões, no quarto trimestre reverteu prejuízo de 92,3. O que está acontecendo? Porque ela conseguiu sair do prejuízo para o líquido. Saiu sim, mas a avaliação foi o seguinte: 375 milhões de reais foram devidos a créditos tributários. E ela tem ali suas dificuldades, né? A gente viu que a margem EBITDA, ok, a ajustada aumentou devido a melhores com custo de despesa com o pessoal de PDD, mas a visão, até com uma questão de positivo para longo prazo, a questão no curto está sendo negativa devido a esses resultados que pesaram negativamente, e a questão, obviamente, desafiadora com parte de dívida que ela tem, esse cenário mais desafiador. Ela precisa ter uma dinâmica um pouco melhor, queda de base de alunos, machucou bastante no segmento presencial, e aí, de certa maneira, essa questão dos créditos, o mercado analisou como, ok, o resultado foi fraco, foi pior do que se esperava, então conseguiram ali realmente deixar um olhar, digamos, dos melhores dados que ela vem colocando de lado, e aí umas até mantiveram a questão de compra com preço-alvo, outras falaram que o consumo de caixa dela piorou para cerca de 400 milhões, em comparação que tinha de 309, mantiveram a recomendação de neutro, como o JP Morgan, e aí a gente vai direto no preço, fora toda essa bagunça, o que isso reflete? O papel vai fazendo aí suas mínimas históricas, né? E aí mais uma vez, tá? Não tem muito jeito. Márcio, dá para comprar essa faca caindo? Claro que não, pessoal. Não é momento, ainda mais que o Bovespa não está com uma clareza de que vai, digamos, continuar o seu pullback para subir mais. A gente ainda tem essa questão de arcabouço, mas está acabando de entrar em leilão o papel da Ânima de novo. Então, muito cuidado, o papel está perdendo fundo. Nesse nível, ele pode chegar aonde, Márcio? Pode bater com tranquilidade, R$2,20, R$2, não seria problema algum, porque perde ser referência. E aí o que ele deveria fazer minimamente seria ele retomar o preço que foi ali, digamos, o fundo anterior, que seria a faixa de R$3,13, pelo menos, que ele deveria voltar. Está ficando bem distante disso. Então peço que quem está dentro e não acionou o stop achando que caiu para comprar mais, fica atento, porque o cenário não está legal, o MACD não está mostrando cenário de compra, nem no diário, nem no semanal. Então merece atenção, e o balanço, apesar de longo prazo olharem até com bons olhos, o curto está bem machucado e ela pode cair um pouco mais. Aê, valeu, meu amigo Márcio Lorega. E ó, eu entrei aqui no site de RI da Sequoia, sempre indico a você fazer a mesma coisa, né? Olha só, divulgação de resultados do quarto tri de Sequoia, hoje mesmo, dia 29 de março de 2023, após o fechamento do mercado. Teleconferência de resultados amanhã, dia 30 de março, tá aí para você também às 9 horas da manhã, horário de Brasília, é a teleconferência de resultados da Sequoia, no dia 30 de março, conhecido também como quinta-feira. Márcio Lorega, vou começar aqui as despedidas, agradecendo demais a sua participação, meu parceiro, muito obrigado. Na sexta-feira, a gente volta a trocar uma ideia aqui na Rádio Oficial de Quem Investe. E batemos os 900 likes, hein, Marcião? Uhul. Tamo junto, magnânimo!
Boa, Magnânimo, tamo junto, Vinição, tamo junto também, Gabriela. Um grande abraço a todos vocês que bateram esses 900 likes e contando para bater o 1000 ainda no nosso almoção de negócios aí. Então vamos em frente. Gratidão a todos. Não deixem de seguir aí, @MárcioLorega, tanto aqui no TC, para vocês acompanharem as informações, notícias, análises e também nas redes sociais. Pode buscar @MárcioLorega, que você vai ter muito conteúdo bacana. E sigam aqui conosco, firmes e fortes no TC Rádio Oficial, com essa apresentação magnânima para os eventos e principalmente o que esse Haddad, o que esse Lula vão aprontar para daqui a pouco. Grande abraço e até, pessoal. Valeu, Márcio. Estaremos de olho aqui, seja um cenário positivo ou negativo, você sabe em primeira mão aqui na Rádio Oficial de Quem Investe. Quero agradecer também ao nosso Fernando Marques. Fê, muito obrigado pela participação de hoje. Grande abraço para você, tamo junto. Obrigado, valeu, gente. Um pouquinho de paciência nessa reta final para o evento, hein? Um abraço. Valeu. Tchau, obrigado, Obrigada, Vini. Fernando. Valeu. Fernando, é sempre uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado demais, muito legal. Tamo junto mesmo, Fê. Valeu. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.